Buonasera, Catuxas. Meu nome é Rui e viemos aqui hoje explicar alguns temas importantes da ciência, a partir de algumas teorias de filósofos e cientistas. Bom, para quem não sabe, a Terra foi formada uns 4,5 bilhões de anos atrás, mas ainda não tinha vida. E nesse primeiro tema, a gente vai explicar como que os seres vivos surgiram na Terra a partir da teoria desses filósofos e desses cientistas. Bom, pessoal, como vamos falar sobre a origem da vida, vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles, que foi o primeiro a pensar de onde os seres vivos eles vinham. Aristóteles acreditava que os seres vivos, mais precisamente os seres humanos, eles vinham pré-moldados no espermatozoide. E o útero ele servia como uma espécie de incubadora. Ou seja, ele acreditava que o macho ele tinha uma participação muito mais ativa do que a fêmea. O próximo pensador que falaremos sobre a origem da vida é São Tomás de Aquino. Ele é um dos defensores do criacionismo, ou seja, ele acreditava que Deus fez os seres vivos de acordo com o que eles eram encontrados hoje. Os próximos dois pensadores sobre a origem da vida, eles serão divididos em duas categorias, os defensores da abiogênese e os defensores da biogênese. Nedan e Spallanzani, os defensores da abiogênese, eles acreditavam que o ser vivo poderia surgir de uma matéria não viva. Por exemplo, os jacarés surgiriam da lama do pântano. Já Oparin e Haldane, os defensores da abiogênese, eles acreditavam que um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo. Por exemplo, um leão adulto que gera um leão filhote. Bom, galera, agora para o nosso próximo bloco, nós vamos entender sobre seleção natural. O que esses cientistas, o que esses filósofos achavam disso? Para a gente falar dos seres mais adaptados, precisamos começar a falar do primeiro cara que começou essas ideias. O avô de Darwin, Erasmus. Erasmus acreditava que a modificação dos indivíduos se dava por três fatores. Primeiro, a luxúria. Aquele negócio do macho querer se amostrar para a fêmea, como aquelas penas dos pavões exuberantes e bonitões. O segundo fator era a segurança. Os indivíduos queriam evoluir e queriam se adaptar para conseguir se proteger melhor dos seus predadores. O terceiro fator era a fome. Os indivíduos se adaptavam e evoluíam para conseguir melhorar as suas práticas de alimentação. Lamarck foi o segundo a falar sobre a evolução. Ele acreditava na teoria do uso e do desuso. Quando um indivíduo usava bastante um órgão ou uma parte do corpo, essa parte do corpo ela evoluía, ela desenvolvia e se aprimorava ao longo do tempo. Enquanto, quando ele não usava essa parte do corpo, ela iria se atrofiando e desaparecendo ao longo das gerações. Darwin foi um cientista fundamental para todas as nossas teorias de evolução. Darwin acreditava que o ambiente e os indivíduos nele se adaptavam e evoluíam ao longo do tempo. Tudo por acaso. Essas mudanças poderiam ser positivas ou poderiam ser negativas, influenciando na sobrevivência desses indivíduos. Gente, dizem por aí que o ambiente ele modifica as espécies. Será que é verdade? Vamos descobrir? George Cuvier, ele acreditava que os seres vivos eles foram criados exatamente do jeito que eles são encontrados hoje. Ele utilizou essa comparação com gatos mumificados do Antigo Egito com os gatos atuais. Lamarck acreditava que o ambiente ele influi na forma e na organização de um determinado ecossistema. Ele acreditava que uma determinada característica que era utilizada frequentemente, ela acabava se desenvolvendo. Enquanto isso, uma característica que não era utilizada, ela acabava enfraquecendo até desaparecer. Já para Erasmo Darwin, a domesticação, as diferenças climáticas e o papel que aquele ser vivo foi criado era o principal responsável pela sua modificação. Então sim, realmente o ambiente modifica as espécies. Mas será que essa modificação passa de geração em geração, de pai para filho? É nesse próximo bloco que a gente vai entender sobre isso. Para falar sobre a mutação das espécies, vamos começar por Aristóteles. Ele não acreditava nas teorias de mutação, pois ela não conseguiria explicar como um comportamento ou a morfologia se passava de pai para filho. Por exemplo, o peso, a altura ou as técnicas de alimentação. Hipócrates, o pai da medicina, acreditava na teoria de pangênese. Pangênese? Tá bom, perdão. Hipócrates, o pai da medicina, acreditava na teoria de pangênese. Ela explica que cada parte do nosso corpo se dava por uma partícula, e essa partícula era passada de pai para filho. A mistura dessas partículas garantia que as características do pai e da mãe eram passadas para seus filhos. Lamarck acreditava que todas as características adquiridas durante a vida eram passadas para os seus filhos. Por exemplo, aquele pai fortão que faz academia e é bem musculoso consegue passar esses músculos e essa força para seus filhos quando eles nascerem. Darwin também acreditava que essas características eram passadas de pai para filho. Elas iriam sofrer a ação da seleção natural, podendo se adaptar ou entrar em extinção. Se essas características sobrevivessem, eventualmente tornariam-se novas espécies. Por último, mas não menos importante, temos que falar do pai da genética, nosso querido Mendel. O trabalho de Mendel constitui no cruzamento de uma variedade de ervilhas, para testar a teoria da mistura. O que seria a teoria da mistura?
A hipótese era que, ao cruzar flores roxas com flores brancas, o resultado seriam flores roxo claro. Quando Mendel testou essa hipótese, o resultado foi que 70% das flores saíram roxas e 30% das flores saíram brancas. Isso foi fundamental para que ele criasse a lei da hereditariedade. A primeira lei, a lei da segregação dos fatores, explica que uma característica é herdada de pai para filho, em forma de receita. Vamos pensar como se fosse um bolo de sensação. O bolo de sensação tem o morango e tem o chocolate. Quando provamos um pedaço desse bolo, dá para sentir muito mais o sabor do morango do que o sabor do chocolate. Isso é a primeira lei. Isso explica que o sabor do morango é dominante e o sabor do chocolate é recessivo. A segunda lei, a lei da segregação independente dos genes, ela explica que uma característica herdada independe da outra característica. Muitos bolos vão sair com um sabor de morango predominante, mas não anula o fato de que podemos ter bolos com um sabor de chocolate predominante também. Usando também o exemplo das flores, a gente considera que a maioria das flores vão sair com uma cor roxa. Porém, a cor branca também pode sair, só que com uma baixa probabilidade. Então é isso, Catuxas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que continuem assistindo a Semana Darwin. Tchau, galera!